Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, seguindo, cada vez mais denso o nosso estudo, vamos para o capítulo 22 da mediunidade entre os animais. Então, vamos lá. Os animais podem ser médiums? Muitas vezes colocou esta pergunta, e certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. O que pôde, sobretudo, abonar esta opinião foram os sinais notáveis de inteligência de certos pássaros adestrados que parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem dar as respostas exatas a questões propostas. Observamos essas experiências com um cuidado todo particular, e o que mais admiramos foi a arte que foi necessária para desdobrar para a instrução desses pássaros. Não se lhes pode, sem dúvida, recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas seria preciso convir que, em certas circunstâncias, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque não há pessoa que possa se gabar de fazer o que eles fazem. Seria preciso mesmo, para certas experiências, supor-lhes um dom de segunda vista superior aos dos sonâmbulos mais clarividentes. Com efeito, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que está sujeita a frequentes intermitências, ao passo que entre esses pássaros ela seria permanente e funcionaria no momento próprio com uma regularidade e uma precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhe faltaria. A maioria das experiências que vimos foram de natureza daquelas que fazem os prestidigitadores. E não puderam nos deixar dúvidas sobre o emprego de alguns dos seus meios, principalmente o das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios sem que o efeito não teria encanto. O fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não é menos interessante. Ele resta sempre para admirar o talento do instrutor, como também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior da que se o pássaro não agisse senão em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levar este a fazer coisas que superam o limite do possível para a inteligência humana, está provado só por isso o emprego de um procedimento secreto. E há, aliás, um fato constante, e é que esses pássaros não chegam a esse grau de habilidade senão ao fim de um certo tempo. E com a ajuda dos sons particulares e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência fizesse sozinha os encargos. Não é mais extraordinário dirigi-los para tirar as cartas do que habituá-los a repetirem música ou palavras. Ocorreu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse de longa duração. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão desse gênero, nela não vimos senão uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando a ignorância das condições mais essenciais dessa faculdade. Seja como for, em relação às experiências acima, a questão principal não ficou menos intacta em relação a um outro ponto de vista, porque do mesmo modo que a imitação do sonambulismo não impede a faculdade de existir, a imitação da mediunidade por meio de pássaros não provou nada contra a possibilidade de uma faculdade análoga entre eles ou entre os outros animais.
Trata-se de saber, pois, se os animais são aptos, como os homens, para servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo bastante lógico supor que um ser vivo dotado de uma certa dose de inteligência seja mais apropriado para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Não obstante, é o que não ocorre. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito da qual se podem apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se à explicação que deu do papel do médium nas comunicações, e que reproduzimos acima. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que teve lugar a esse respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos lá, então. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode ou mais pode ou menos, e nós podemos medianimizar os animais e os outros animais, os pássaros e os outros animais. E deles nos servimos em nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica pura, é simplesmente um sofisma. Vós, animais, disse ele, a matéria inerte quer dizer uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori, deveis animar a matéria já animada, e notadamente os pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, isso não se passa, isso não pode ser. Primeiro, convenhamos bem acerca de nossos fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que esses possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Então, o que o Espírito está dizendo aqui, né? Que a comunicação mediúnica tem que ser através do médium. Quem que é médium? É um homem, um ser encarnado, né? Mulher, homem, que seja, encarnado, que tenha desenvolvido essas capacidades medianímicas, portanto, de ceder parte do seu corpo à inteligência do espírito comunicante. Há um princípio que, estou seguro, é admitido por todos os espíritos, é que os semelhantes agem com seus semelhantes e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados? Ou não? É preciso vos repetir sem cessar? Pois bem, eu vos repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso são hauridos no mesmo meio. São de uma natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra, possuem numa propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite espíritos e encarnados colocarmos-nos muito pronta e muito facilmente em relação. Enfim, o que é peculiar aos médiums, o que é da essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anula neles toda refratariedade e estabelece entre ele e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade da maioria daqueles que não são médiums. Então, de novo, né? Então, como é que ele
justifica que a mediunidade tem que ser de humano para humano, né? Espírito desencarnado de um humano para um espírito encarnado humano. É o fato dos perispíritos serem idênticos na sua forma. E isso, né, eu acho que ajuda muito também para se entender outra coisa que já foi falado várias vezes, né? Que eu costumo bater bastante na tecla. Mas então um espírito de fulano é um ser de outro planeta, é um reptiliano, é não sei o que e tal. Isso não faz menor sentido, né? Porque o espírito encarnado, ele é humano. O espírito desencarnado que se comunica, ele é humano. Todos compartilham da mesma forma de perispírito. Portanto, não tem alienígena nenhum entre nós. Mas o espírito encarnou. Tá, quando ele encarnou lá num outro mundo, lá num outro sistema planetário, ele teve de ter o seu perispírito para aquela encarnação. Aqui é humano, ponto final. Aqui quem define o corpo é o planeta. E quem define a forma do perispírito mais adequado ao corpo é o planeta. Por quê? Porque, como já se foram feitas tantas e tantas comprovações da teoria da evolução, a gente tem o corpo que evolui e se adapta ao meio. Então, se ele se adapta ao meio, é o meio que, de certa forma, está dando as condições para a qual ele deve se modelar. Portanto, o perispírito que vai animar este corpo tem também de ter a mesma forma. Mas o perispírito é moldável. Tá, depois que que o espírito desencarnou, ele pode perfeitamente aparecer com outra forma, tal, modular-se, né, como fazer plasmar a roupa que ele vai usar, coisa e tal. Tudo isso é lógico. Mas se ele vai encarnar, ou se ele vai fazer uso de um corpo encarnado, então ele tem que ter a forma daquele corpo. E ponto final. Continuando. Os homens são sempre levados a tudo exagerar. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais, e outros lhes querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer, assim, confundir o perfectível com o imperfectível? Não estejais convencidos. O fogo que anima as bestas, o sopro que as faz agir, mover e falar em uma linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, unir-se, fundir-se com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível. O homem, esse rei da criação. Ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres não é essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a Terra. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais tornou-se o amigo e comensal do homem, é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Essa é uma pergunta. Ninguém ousaria sustentá-lo, porque o cão não faz progredir o cão. E aquele dentre eles que é o melhor adestrado é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções e seguindo a regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas não construíram jamais seus ninhos de modo diferente do que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio, como um ninho de pardais
da época moderna é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras de ervas e resíduos, recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variaram seus hábitos de abastecimento e seu comportamento, seus costumes, suas produções. Enfim, a aranha tece sempre a teia do mesmo modo. De outro modo, se procurardes as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas e sucederam os tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. Desse progresso constante, invencível e irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, conclui comigo que se existem princípios comuns ao que vive e ao que se move sobre a Terra. O sopro da matéria não é menos verdade que só vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vestir-vos, secundar-vos. Deus deu-lhes uma certa dose de inteligência porque, para vos ajudar, precisariam compreender, e proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Bom, essa fala aqui do espírito, né, eu acho meio que duvidosa, né? Porque o homem, como ele diz mesmo, continua evoluindo. Perfeito. Nessa época, essa visão colocada dos animais era perfeitamente aceitável. Mas na nossa época moderna, muito se conhece e se aprendeu dos animais. E não podemos dizer que eles sejam exatamente assim. Ah, mas a abelha continua sendo a mesma abelha de sempre. Tudo bem. Na evolução dela, ela atingiu o ápice do que o meio exige dela. E parou naquilo. Tá. E outros animais? Né? Ele fala que o cão vai ter que ser adestrado mediante o seu mestre. Mas a natureza também é um mestre que molda as habilidades que os animais desenvolvem, principalmente os predadores. Não se pode negar o sentimento latente de todos os mamíferos. Não estou dizendo que as aves não o tenham, né? Mas e os macacos? E o chimpanzé que cria instrumentos? Então, era o desconhecimento da época das habilidades de muitos animais, então nós estamos aqui falando do século XIX, né, que fez manter essa ideia. Inclusive, ele cita coisa que está totalmente descartada. Né? Ele cita dilúvio, que todos sabemos que é uma mitologia. Então, aquilo que eles mesmos falam, das comunicações espíritas, nós temos que observá-las, tentar entender qual que é a mensagem, sem necessariamente levá-las ao pé da letra. Aqui ele está dizendo que o homem é o único que realmente tem o desenvolvimento para poder desenvolver a mediunidade. Isso não quer dizer que os animais não possam ter capacidades anímicas.
Então está bastante contraditório essa leitura nossa aqui. Seguir em frente. Costuma-se dizer os espíritos medianimizam e fazem mover a matéria inerte. As cadeiras, as mesas, os pianos fazem mover sim, mas medianimizam não. Porque ainda uma vez sem médium, nenhum desses fenômenos podem produzir-se. O que há de extraordinário em que, com a ajuda de um ou vários médiums, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade, de sua inércia, é apropriada para sofrer os movimentos e os impulsos que desejamos lhe imprimir. Para isso, temos necessidade de médiums. É positivo. Mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que nos fornece, com seu desconhecimento e fora da sua presença, sobretudo nos fatos de tangibilidade e de transportes. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que os mais sutis e os mais imponderáveis de vossos gases, unem-se, casam-se, combinam-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, e do qual a propriedade de expansão, de penetrabilidade é inacessível para os vossos sentidos grosseiros, e quase inexplicável para vós. Permite-nos mover os móveis e mesmo quebrá-los em quartos desabitados. Certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e frequentemente tal medo súbito que os toma e que não vos parece motivado é causado pela visão de um ou de vários desses espíritos mal intencionados para com os indivíduos presentes ou com aqueles a quem pertencem esses animais. Muito frequentemente observais cavalos que não querem nem avançar nem retroceder ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende por certo que o obstáculo imaginário frequentemente é um espírito ou grupo de espíritos que se comprazem em impedir-lhes de avançar. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, obstinava-se em não se mover. É que antes de manifestar-se visivelmente a Balaão, o anjo quis se tornar visível só para o animal. Mas, repito-o, não é medianimizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. O senhor T, aí não diz o nome, disse que magnetizou seu cão a que chegou. Ele o matou porque esse infeliz animal morreu depois de cair numa espécie de atonia de languidez, consequentemente de sua magnetização. Com efeito, inundando-o de um fluido aurido em uma essência superior à essência especial à sua natureza, esmagou-a e agiu sobre ele, embora mais lentamente, à maneira do raio. Portanto, como não há nenhuma assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente se os medianizássemos. Então aqui é um parágrafo à parte aqui que está dizendo que alguém tentou magnetizar o cachorro, né? Um certo senhor T aqui, e que o fluido dado do humano para o cachorro foi suficiente para matar o animal, como se fosse um raio. Isto estabelecido, reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos,
conforme se haja bem ou mal para com eles. É que Deus, que não faz nada incompleto, deu aos animais companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens que habitam as solidões. Mas daí a poder servir de intermediário para a transmissão de pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Então agora sim ele está falando na mesma linguagem que eu estou propondo, né? Até porque a gente não pode esquecer que o homem desenvolveu dos animais. Ele é um animal. O homem não deixou de ser animal porque ele é homem. Então, ao longo da sua evolução, ele foi mudando, tá? Ao ponto de poder ser o envoltório de um espírito bem desenvolvido. Mas o animal também tem o seu espírito, nas condições dele. As plantas também. Enfim, nós sabemos que a evolução do espírito vem do mundo mineral para o mundo animal, até chegar no homem. Então, não se pode negar essa jornada da evolução do espírito. Agora, para as condições de chegar e poder, através da inteligência, fazer com que alguma coisa se mova, coisa e tal, usando os fluidos dos outros encarnados, é uma coisa que só pode acontecer com a evolução do espírito humano. Né? Então a gente não pode desacreditar disso. Né? E aí, portanto, é mais fácil usar só é possível usar os fluidos humanos para o espírito para mover alguma coisa inerte. Agora, mover um cachorro que reage a qualquer coisa, né, já não pode, porque também ele tem o seu, ele não é inerte, né, ele já é animado. Então como é que você vai fazer uma animação factícia em alguma coisa que já é naturalmente animado? Então é aí que o espírito está dizendo que não é possível, a gente pode fazer só com as coisas inertes. Agora ele coloca aqui que os animais podem perceber os espíritos quando o espírito quer se parecer para o animal. Aí eu pergunto, será mesmo? Será que é só nessa condição que o espírito queira se parecer para o animal que o animal possa perceber o espírito? Será que a evolução do animal não o permite também ter condições anímicas de perceber o meio, como uma vista dupla, por exemplo? O que faz, então, necessariamente que seja o corpo humano exclusivamente que possa desenvolver uma capacidade anímica de perceber o mundo espiritual? Talvez a gente encontre uma resposta melhor aqui para frente. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para vós. É com a ajuda dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento na linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Há palavras, nomes, letras, sinais, quaisquer similares àqueles que existem entre os homens, mesmo os menos inteligentes? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham no mesmo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes reproduzi-los? Não. Concluí, pois, que os animais não podem nos servir de intérpretes. Para resumir, os fatos medianímicos não podem se manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente de médiums. E isso apenas entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar aqueles que nos sirvam de médiums.
Quanto ao adestramento dos cães, dos pássaros e outros animais, para fazer tais ou tais exercícios, é um assunto vosso, e não nosso. Palavras, mais uma vez, de Erasto. Esse aí foi o capítulo 22. O que foi dito aqui, então, né, nos coloca aí numa situação não muito diferente daquelas que já estávamos, né? Está simplesmente dizendo que não há médiums, não há animais que possam ser usados de médiums, até porque o médium é aquele que vai conseguir, a partir das suas capacidades medianímicas ou capacidades anímicas, né, tornar-se um elemento intermediário entre a comunicação do espírito desencarnado com o espírito encarnado, né? Obviamente isso não é possível com animais, porque os animais não, mesmo que possam, de alguma forma, apresentar capacidades anímicas, que não foi estudado até o momento ali, eles não podem transformar essas capacidades anímicas em medianímicas, porque eles não têm a mesma inteligência do homem para poder transmitir a comunicação de um espírito desencarnado a um espírito encarnado. Né? Ele não teria como fazer isso, não tem a inteligência para interpretar e traduzir ou, de qualquer forma, reproduzir a mensagem que ele recebesse, né? Ok? Então a gente fica por aqui. O próximo capítulo, para quarta-feira, é da obsessão. E aí é o capítulo 23, né? E aí ele é bastante extenso e provavelmente será dividido em duas partes, tá? Provavelmente não, né? É bem possível que eu faça ele em duas partes de acordo com o andamento do vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, por favor. Comente se for possível. Faça um comentário, não gostei do que você falou, acho que você falou bobagem, ou não entendi assim, achei outra coisa. Faça um comentário. Divulgue na sua rede social. Vamos levar essas mensagens, esses estudos para mais pessoas, assim como você e eu gostam desse estudo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessão.